O teletrabalho, sem dúvida, tomou conta do Brasil de 2020 para cá. Eu sei que antes de 2020, muitas pessoas já trabalhavam em teletrabalho, mas depois dessa tragédia que envolveu todo mundo, muitas pessoas aderiram a essa forma de contratação, a essa modalidade de trabalho, que se popularizou ainda mais depois da pandemia. E, obviamente, como houve uma alteração drástica na forma como as pessoas encaram o trabalho, a legislação precisou ser alterada também para acompanhar essa mudança social que existiu. E esse é um assunto do vídeo de hoje. Eu quero comentar com você sobre o teletrabalho. Então, se você gosta desse assunto, se você gosta de direito do trabalho, carreira advocatícia e ordenamento jurídico como um todo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo vier ao ar e também compartilhe esse vídeo no grupo do seu trabalho se você trabalha em teletrabalho, porque aqui eu vou falar a respeito de todas as regras importantes voltadas a essa modalidade de contratação. Eu tenho certeza que o conteúdo do vídeo de hoje vai ser muito útil para você que quer trabalhar em teletrabalho, para você que já trabalha em teletrabalho e também para os empregadores que querem contratar empregados para trabalharem à distância. Então fique no vídeo até o fim que eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais. Para você que é novo no canal, meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado especialista em direito do trabalho e eu trabalho em teletrabalho. Por mais que eu não seja empregado de ninguém, eu trabalho de forma autônoma, eu tenho a opção de trabalhar em qualquer lugar. E essa é uma das vantagens do teletrabalho. Você pode trabalhar em qualquer lugar que tenha acesso à internet. E foi em razão dessas grandes facilidades que o teletrabalho se popularizou de uma forma absurda no Brasil e em várias localidades do mundo. Muitas pessoas preferem trabalhar em casa, a sua produtividade trabalhando em casa é maior e isso traz menos custos, tanto para o empregado quanto para o empregador. E a legislação trabalhista brasileira, obviamente, teve que se adequar a essa nova forma de trabalho. Apesar de já existir algumas regras bem tímidas relacionadas ao teletrabalho, a reforma trabalhista de 2017 trouxe mudanças significativas para essa forma de trabalho e é isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. E a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o artigo 6º da CLT diz claramente que não existe diferença alguma no trabalho realizado nas dependências da empresa, ou seja, o trabalho presencial e o trabalho realizado na casa do empregado, o teletrabalho. Desde que, obviamente, estejam presentes todos os elementos fáticos e jurídicos da relação de emprego que eu já te ensinei aqui nesse canal. E não é só isso, tá? Mas o parágrafo único do artigo 6º diz que os meios telemáticos e tecnológicos de supervisão se equiparam à subordinação jurídica. É, isso mesmo. Você que assistiu meus vídeos sobre todos os fatos e elementos que caracterizam o vínculo de emprego, você sabe que a subordinação é um desses elementos. Se não há subordinação, não há vínculo de emprego. E muitas pessoas podem acreditar que o fato do empregado trabalhar em casa faz com que ele não seja subordinado à empresa. Mas o parágrafo único do artigo 6º diz que os meios telemáticos e tecnológicos de supervisão do empregador se equiparam à subordinação jurídica. Ou seja, o empregador, ele ainda continua exercendo uma posição hierárquica de supervisão do trabalho desse empregado que trabalha à distância, mesmo que longe das dependências da empresa. Porque a tecnologia permite isso. A empresa hoje consegue verificar o horário que o empregado fez login, qual que é a produção do empregado, o que esse empregado está fazendo no sistema. Então, se a empresa consegue supervisionar o trabalho desse empregado, existe subordinação, o que faz caracterizar então o vínculo de emprego do teletrabalhador. Até porque se não houvesse subordinação, nós nem estaríamos aqui discutindo porque não se trataria de um vínculo de emprego propriamente dito. Isso significa que, por meio da tecnologia, o empregador pode usar do seu poder diretivo até mesmo para aplicar medidas disciplinares nesse empregado. Vamos supor que esse empregado faça alguma coisa errada no sistema, produza alguma coisa equivocada. A empresa, supervisionando por meio da tecnologia todo esse trabalho, pode aplicar medidas disciplinares e subordinar diretamente o trabalho executado por esse teletrabalhador. Então, teletrabalhador também é empregado porque ele também é subordinado. Você precisa entender isso. Perfeito, mas essa alteração do artigo 6º foi feita em 2011, tem muito tempo. E o que trouxe mudanças significativas na legislação no que diz respeito ao teletrabalhador aconteceu com a reforma trabalhista de 2017. A reforma trabalhista inaugurou um novo capítulo na CLT que se chama do teletrabalhador. Esse capítulo começa no artigo 75A e vai até o artigo 75E da CLT. E esses dispositivos, eles definem o teletrabalho como a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.
externo. O conceito que eu trouxe para você agora é descrito no artigo 75B da CLT, que traz um alerta muito importante no final da sua redação. No final desse artigo, ele nos chama a atenção para nos dizer que o trabalho externo não pode ser confundido com o teletrabalho. Eu sei que a lógica gramatical da palavra trabalho externo é bem intuitiva. Quando você pensa assim, se o empregado trabalha em casa, ele é um trabalhador externo, porque ele está externo às dependências da empresa. Mas você tem que encarar trabalho externo e teletrabalho como termos jurídicos e não gramaticais. Ou seja, o trabalhador externo, como é o caso do vendedor externo, do motorista, do ajudante de viagem ou qualquer trabalhador que não tem um lugar fixo de trabalho, não se confunde com teletrabalhador. Trabalho externo é uma coisa, teletrabalhador é outra. São termos jurídicos. Você não pode olhar para esses termos e tentar traduzi-los com seu significado gramatical, que não vai dar certo. Nós estamos dentro de uma ciência jurídica e os seus termos são interpretados pela lógica jurídica. E essas duas formas de contratação, trabalho externo e teletrabalho, são tão diferentes que o artigo 62 da CLT os tratou de forma diferenciada também. Quando a CLT trata a respeito de jornada e daqueles empregados que são excluídos do controle de jornada, o trabalhador externo é excluído do controle de jornada no inciso 1 e o teletrabalhador também é excluído do controle de jornada no inciso 3. Se fossem ambos a mesma coisa, não faria sentido algum separá-los ali no artigo 62. Então, trabalhador externo é uma coisa, teletrabalhador é outra. Mas, apesar de serem tratados de forma diferente, a própria legislação trabalhista garante ao teletrabalhador os mesmos direitos como se ele fosse contratado para trabalhar de forma presencial. É por isso que o ministro Agra Belmonte diz o seguinte: os direitos são os mesmos de um trabalhador normal, ou seja, vai ter direito à carteira assinada, 13º salário e depósito do FGTS. Então, tudo segue normal para o teletrabalhador no que diz respeito aos seus direitos. Nada muda nesse sentido, mas aí você se pergunta, quais as vantagens? Por que eu preferiria trabalhar de forma telepresencial? O que isso me agrega como trabalhador? O que isso agrega para a empresa como empregador? Eu mesmo, como comentei com vocês, trabalho de forma telepresencial. Eu fico o dia todo aqui na frente do meu computador, nesse escritório, dentro da minha casa. E eu posso dizer para vocês que eu me sinto extremamente privilegiado por ter essa condição. Eu consigo trabalhar em casa, eu consigo fazer o meu horário e outra, eu consigo trabalhar não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet. Isso é uma excelente vantagem do teletrabalho. O que eu faço com muita frequência aqui no escritório é, quando eu vou viajar, eu deixo o meu computador ligado e acesso por meio de outro aparelho o meu computador de forma remota e consigo ter acesso a todos os meus arquivos e aproveitar o poder de processamento do meu processador. Assim eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet. E isso faz com que o teletrabalho seja extremamente vantajoso para o empregado e também para a empresa, que não vai ter os custos de manter uma estrutura para que esse empregado possa trabalhar de forma presencial. Mas é claro que não são todos os tipos de atividade que comportam essa modalidade de teletrabalho. Tem várias atividades que não fazem nem sentido o trabalho à distância, mas muitas delas são possíveis devido à tecnologia. E isso traz vantagens, como eu disse, tanto para o empregado quanto para o empregador. E outra vantagem que é muito óbvia para o teletrabalho são os custos. O empregado ele deixa de gastar com transporte, com alimentação e com vestimenta. Muitas pessoas acham que não, mas a vestimenta é um custo que o empregado deixa de ter por trabalhar em casa. Quer ver? Eu vou te mostrar, olha só. Olha como é que eu trabalho aqui. De paletó e moletom. E eu tô usando moletom hoje só porque tá frio, tá? Porque geralmente eu fico de bermuda, ou até sem. Então, assim, são vantagens que não são possíveis de serem verificadas no trabalho presencial. Porque no trabalho presencial o empregado tem que se deslocar, no trabalho presencial a empresa tem que fornecer um ambiente para esse trabalhador exercer a sua atividade, tem que oferecer as ferramentas, tem que pagar energia, internet, água, enfim. O teletrabalho economiza para ambas as partes. Mas, obviamente, esse tipo de trabalho ele tem regras específicas. Por exemplo, o teletrabalho exige expressa previsão contratual. Não existe teletrabalho de forma tácita ou verbal ou automática, não. Se o empregado for contratado para exercer atividade em teletrabalho, tem que ter expressa previsão no seu contrato de trabalho, senão se trata de uma ilegalidade. E além da previsão expressa no contrato da forma de trabalho, que seria o teletrabalho, tem que ter expressa previsão nesse contrato também de quais são as atividades que esse teletrabalhador vai exercer na sua casa. Qual que é a função dele, qual que é a atividade que ele vai exercer, qual que é o tipo de tarefa que vai ser designada para esse teletrabalhador. E aqui tem uma regra muito interessante que merece a sua atenção.
atenção, presta atenção. Se você, empregado, foi contratado para trabalhar presencialmente, ou seja, você foi contratado para exercer a sua atividade nas dependências da empresa e em determinado momento a empresa entende que o seu trabalho pode ser realizado em casa, ela pode converter o seu trabalho presencial para o trabalho telepresencial, sem problema algum, desde que haja mútuo acordo entre o empregado e o empregador, entre você e a empresa, e desde que exista também um aditivo contratual, ou seja, vai ser acrescentado no seu contrato que a partir da data X, o seu trabalho vai ser exercido de forma telepresencial. Muitas pessoas têm dúvida em relação a isso, e muitos empregados sonham em trabalhar de forma telepresencial. Mas o detalhe que pega aqui é o mútuo acordo, porque, por exemplo, se você foi contratado para trabalhar de forma presencial e você sonha em trabalhar de forma telepresencial, você pede para o seu patrão, você fala para ele que é possível o trabalho de forma telepresencial, mas a empresa simplesmente não quer. Isso significa o quê? Que não vai ter teletrabalho nesse caso. E o oposto também é verdadeiro. Se a empresa quiser que você saia das dependências da empresa para trabalhar de forma telepresencial, mas você vê que não é vantagem, a sua casa não tem estrutura, a sua casa é muito cheia, você não vai ter paz para trabalhar na sua casa, você pode se recusar também e o resultado disso vai ser a não conversão do trabalho presencial para o trabalho telepresencial. Tudo isso porque para esse tipo de conversão é necessário mútuo acordo. E isso eu estou falando para aqueles empregados que foram contratados para trabalhar de forma presencial. Agora, se você empregado foi contratado para trabalhar de forma telepresencial, se você quiser alterar para a modalidade presencial, é possível? E se a empresa exigir que você trabalhe de forma presencial? Isso é legal? Sim. É isso que eu não concordo com essa regra. Essa legislação é bem porca nesse sentido, eu acho que é injusta, mas é uma regra e eu preciso passar para você. Se você empregado foi contratado de forma telepresencial, a qualquer momento a empresa pode exigir que você trabalhe de forma presencial. Exatamente. Basta que ela conceda para você um prazo de 15 dias para você se apresentar à empresa para trabalhar de forma presencial e também a legislação exige o aditivo contratual. Eu acho injusta essa regra porque deixa o empregado na mão do empregador e o empregador pode usar isso para prejudicar o empregado de alguma forma. Mas é a regra, nós não somos parte do poder legislativo para alterar isso, nós temos apenas que nos submeter a essa regra. E eu acho um absurdo essa regra porque, por exemplo, vamos supor que eu, que moro aqui em Minas, fui contratado por uma empresa de São Paulo para trabalhar de forma telepresencial. Eles me encontram devido à minha competência para trabalhar à distância e tudo mais. E eu posso trabalhar tranquilamente aqui em Minas Gerais para uma empresa em São Paulo, mas a qualquer momento a empresa pode exigir que eu me apresente lá em São Paulo para trabalhar de forma presencial. Vê se isso tem lógica, vê se isso faz sentido. Isso não faz sentido algum. E a legislação ainda não exige mútuo acordo. Ou seja, o empregador ele pode exigir e o empregado tem a obrigação de obedecer essa ordem. Não é mútuo acordo, como naquele outro caso do empregado que foi contratado para trabalhar de forma presencial. Entende como essa regra é injusta? Mas nós temos apenas que nos submeter porque não temos competência para alterar essa regra. Então o que você precisa entender é o seguinte: se você é empregado, foi contratado para trabalhar de forma presencial, você pode converter o seu trabalho presencial para telepresencial, desde que haja mútuo acordo e aditivo contratual, ok? Agora, se você é empregado, foi contratado para trabalhar de forma telepresencial, a empresa pode exigir o seu trabalho presencial, desde que conceda para você um prazo de 15 dias para fazer essa alteração e também faça o aditivo contratual. Essa é a regra. Ok, entendido isso, muitas pessoas também me questionam aqui sobre os equipamentos. Quem que vai custear os equipamentos? Porque o empregado ele precisa do computador, ele precisa do fone de ouvido, ele precisa da sua webcam, ele precisa de acesso à internet. Quem que vai fazer esse custeio? Até porque se você é empregado e trabalha de forma presencial, por exemplo, em uma oficina mecânica, e você precisa ali de ferramentas como a chave de fenda, a chave de roda, a empresa, a oficina tem que te oferecer essas ferramentas para você prestar o serviço. Mas no trabalho telepresencial, não. O custeio dessas ferramentas e equipamentos vai ser descrita no contrato da forma como as partes entenderem por bem. Ou seja, se a empresa colocar no contrato que é o empregado que vai ter de custear esses equipamentos, ele tem que custear. Se a empresa colocar no contrato que ela vai fazer esse custeio, ela faz. Então existe uma certa liberdade nesse tipo de disposição contratual. E a gente sabe que, já que existe essa liberdade, as empresas vão contratar trabalhadores telepresenciais somente aqueles que tenham já os equipamentos. Isso a gente sabe que acontece na prática, o que acaba que, na realidade, o custeio desses equipamentos sempre fica a cargo do empregado. Essa é a realidade e é isso que acontece na prática. Agora, em relação ao controle de jornada, a gente sabe que o teletrabalhador não tem controle de jornada, ou seja, ele não vai receber hora extra, ele não vai receber adicional noturno, não vai receber nenhum adicional ou nada que se refere à jornada, porque ele não tem o controle. Então, mesmo que esse empregado trabalhe além das 8 horas diárias, mesmo que esse empregado trabalhe à noite, ele não vai receber nada disso, porque ele foi excluído do controle de jornada lá no artigo 62 da CLT. E aqui tem um detalhe muito importante sobre o direito à desconexão, que é um assunto extremamente amplo, que eu quero tratar em outro vídeo, se vocês comentarem que tem interesse desse assunto no vídeo de hoje. Então, assim, o teletrabalhador, ele não recebe hora extra, mas isso não significa que ele seja obrigado a trabalhar muito além da jornada
jornada e do limite de jornada diário, tá? Isso está relacionado ao direito à não conexão ou direito à desconexão, que eu quero tratar com vocês em um outro vídeo. Enfim, eu acredito que eu consegui tratar com vocês nesse vídeo a respeito dos pontos mais importantes do teletrabalhador. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder, tirar a sua dúvida, discutir com você sobre a validade dessas regras, sobre a justiça da aplicação clara dessa legislação e sobre qualquer outro questionamento que você tiver em relação a esse assunto. Se você tem dúvida também sobre qualquer outra matéria de direito do trabalho e carreira advocatícia, deixa aqui nos comentários também, que isso pode ser até tema para um próximo vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo. Se você gosta de direito do trabalho, carreira jurídica e ordenamento jurídico, você está no canal certo. Então se inscreva e faça parte também dessa comunidade. Não se esqueça de mandar esse vídeo para aquele colega que trabalha em teletrabalho. É muito importante que ele conheça essas regras, porque muitas pessoas trabalham nessa modalidade e não têm noção de como que funciona toda a legislação em volta desse assunto. Tá certo? Te espero em um próximo vídeo para a gente discutir mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá.